Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 3 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Sejam bem-vindos a essa reflexão diária neste canal. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem, o capítulo 14 de Mateus. Só que hoje nós iremos refletir sobre os versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Jesus lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje tem muitos aspectos de uma reflexão, porém, vamos nos apegar a alguns somente. Primeiro, Jesus se retira para orar. É algo interessante que Jesus, antes de qualquer acontecimento importante, ele se retira para orar, geralmente sozinho. Ele se retira durante a noite, ele sobe ao monte. Lembremos de outro aspecto importante: o monte era visto na antiguidade como morada dos deuses. Portanto, Jesus subir ao monte representa ir para um lugar sagrado, onde se encontra Deus. Esses momentos de oração solitários de Jesus são momentos de encontro pessoal com o Pai, onde ele vai, através da oração, se comunicando com o Pai e compreendendo aspectos da sua missão. É aquilo que muitas vezes vemos na cristologia, que é o ensino, o aprendizado sobre o Cristo, do momento que ele começa a ter sua autoconsciência. Ele, através do seu contato com o Pai, compreende qual é a missão que o Pai lhe confia. Então, são momentos importantes. Jesus se recolhe, ele se coloca à parte para ouvir o Pai. Quando ele retorna, de madrugada, às 3 horas da manhã, aqui esse número é simbólico. Lembremos que 3 horas da manhã representam a hora das trevas. Para quem gosta de filme de terror, geralmente a manifestação do mal se dá às 3 horas da manhã. Por quê? Às 3 horas da tarde, Jesus morreu. É a inversão do símbolo. Assim como Jesus morreu às 3 horas da tarde, a manifestação do mal se dá às 3 horas da manhã. É um número simbólico. Portanto, à noite, às 3 horas da manhã, ou seja, no auge da ausência do Filho de Deus, o que acontece? O vento se insurge contra a barca. O que é o vento? Isso nós já vimos aqui diversas vezes a simbologia desse episódio de outros que se dão dentro da barca. A barca representa a comunidade cristã. Os ventos simbolizam as adversidades, os obstáculos, as dificuldades que a comunidade cristã enfrenta. A comunidade cristã, ela caminha, ela navega sobre as forças contrárias a Deus, ou seja, o mal. O mar na antiguidade é visto como o lugar
de morada dos monstros, das forças contrárias a Deus. O mar é uma força incontrolável até os dias de hoje. Ninguém controla o mar. Portanto, na antiguidade, o mar era visto como o lugar da morada dos mortos e das forças contrárias à divindade, ou seja, o mal. Jesus caminha sobre as águas, ou seja, ele ressuscitado, aqui ele representa ressuscitado, tá? Por isso que os discípulos têm a expressão, é um fantasma. Lembremos que quando Jesus aparece ressuscitado para os discípulos, eles pensam que ele é o quê? Um fantasma. O texto é uma construção teológica que representa, ou melhor, que apresenta o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, que caminha sobre as forças do mal em direção à comunidade, a barca. Simão Pedro pede para ir ao encontro dele. E Jesus diz, vem. Só que Pedro, diante dos desafios que encontra o vento, ele começa a perder a sua fé. Ele começa a afundar. Isso representa a todos nós cristãos que, diante das tentações e das dificuldades, das tribulações que temos que enfrentar ao longo do mundo, nos vemos sendo tragados pelas forças do mal, por causa da fraqueza da nossa fé. Aqui entendemos uma outra expressão, num outro momento, quando os discípulos pedem, Senhor, aumenta a nossa fé. Na verdade, a fé não tem que ser aumentada. A nossa visão e demonstração é que devem ser aumentadas, porque a fé é dom de Deus, é graça de Deus. Portanto, não tem como aumentar ou diminuir. Outro aspecto interessante, após a travessia, ele já estava conhecido do outro lado do mar. Que mar é esse? O mar de Tiberíades, ou também conhecido como o mar da Galileia. E do outro lado, ele já tinha a sua fama espalhada por toda a região. Algo interessante, a fama dele estava espalhada pela região dos pagãos. Não somente dos judeus, mas também dos pagãos. Jesus já era conhecido entre os pagãos como um homem de Deus. Então aqui é um aspecto muito importante para a nossa reflexão. Dentro da comunidade cristã, somos mais fortes. Fora dela, podemos balançar a nossa fé e afundar diante das forças contrárias a Deus. Por isso, o aspecto de compreender que juntos somos mais fortes. Junto com a comunidade, vamos enfrentar desafios, vamos enfrentar obstáculos, sem dúvida nenhuma. Mas se estivermos unidos em oração junto com o Cristo ressuscitado, nós não iremos afundar. Agora, se sairmos da barca, corremos sim o risco de afundar. Queridos irmãos e irmãs, até amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau.